Amém. Marcos 13, a partir do verso 5, diz: E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras, de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Eu quero que você vá ao verso 13 e veja o que está escrito: E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus? Eu quero lembrar a você que a Escritura diz que ao nome de Jesus se dobrará todo joelho e toda língua confessará que... Nós queremos ver dentro das simbologias bíblicas um pouquinho dessa questão do nome. O nome não é apenas uma combinação de letras. O nome revela princípios, o nome revela caráter. Por isso, Jesus trocou o nome de algumas pessoas. O nome de Abraão foi trocado. O nome de Pedro foi trocado. E não me recordo algum outro personagem bíblico que tenha tido o nome trocado, mas nós sabemos o porquê destas trocas, inclusive o significado dos nomes. E dentro da simbologia bíblica, não sei nem se eu posso chamar simbologia, uma coisa tão direta, o nome significa princípios, conjunto de ideias. Quer ver, por exemplo, se eu te disser assim, Petrobras, o que você lembra? Você lembra logo de petróleo, combustível, você lembra de uma massa terrível. Se você parar para pensar um pouquinho mais, você vai lembrar lá do Iraque, dos poços de petróleo, porque este nome tem em torno dele uma série de ideologias, de filosofias, de conceitos. Se eu disser assim para você, Brasil, na sua cabeça pode vir o mapa do Brasil, a divisão das regiões, porque em torno deste nome existem conceitos, e esses conceitos são de acordo com aquilo que jogaram na sua mente. Esse nome, essa combinação de letras foi associado na sua mente mediante os ensinos que durante anos as escolas colocaram para você, a sociedade. Né? Quando eu falo assim, igreja, você tem uma série de coisas que passa pela sua cabeça, porque esses conceitos foram entrando ano após ano na sua mente. Então aqui nós temos o nome de Jesus, e ele diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E se eu estou dizendo que o nome de Jesus revela o nome de qualquer coisa, qualquer ser, revela conjunto de normas, regras e princípios, então eu estou dizendo aqui que pessoas virão em nome de Cristo, quer dizer, com os princípios de Cristo, é isso que eu estou dizendo? Como é que alguém pode vir com os princípios de Cristo e enganar alguém? Será que eu estou confuso? Será que eu estou equivocado? Porque, pastor, se o nome significa princípios, normas, então, poxa, alguém vem em nome de Cristo com os princípios de Cristo e me engana? Eu te pergunto, tem sido ou não tem sido assim? Pessoas de Bíblia na mão têm enganado multidões. Pessoas com a boa filosofia do pregar a paz e amor têm enganado multidões. Pessoas de Bíblia na mão dos princípios que Deus quer realmente, porque a Bíblia diz que Deus se alegra na prosperidade dos seus servos. Com este princípio não tem sido uma multidão enganada? Isso é terrível demais, isso é muito pesado, né? Muitos virão em meu nome e até dizendo eu sou o Cristo. Por quê?
aqueles que têm o nome, os princípios, se identificam com Cristo. Mas só que alguns vão mais além, querem se ostentar. Assim, na internet está cheio de gente se dizendo ser o Cristo. Impressionantemente, está de Bíblia na mão, pregando, multidões incontáveis acompanhando essas pessoas que se dizem literalmente ser o Cristo. Mas aqui no verso 13 diz: sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Eu quero que você entenda que a Bíblia às vezes fala o nome de Jesus, e é o nome. Mas às vezes, na maioria dos casos, o nome aqui não é nome, é princípio, regras, ideais, porque ele diz assim: sereis aborrecidos por causa do meu nome. Você já viu alguém que porque tem uma camisa estampada, escrito Jesus, ser aborrecido? Não. Mas quem abre a boca e fala dos conceitos bíblicos, este sim, aborrece e é aborrecido. Jesus não foi perseguido apenas porque ele se chamava Jesus, mas por causa do que ele pregava. Tinha um monte de gente assim, estava lotado de gente em Jerusalém que se chamava Jesus. O nome Jesus era um nome comum em Jerusalém. Mas você não viu ninguém ser perseguido porque se chamava Jesus. Mas aquele Jesus que abriu a boca e falou de conceitos e princípios, este foi perseguido. Este foi crucificado. Você, meu irmão, nunca será perseguido por se dizer um crente. Mas será quando abrir a boca e falar dos princípios que regem o cristianismo. Aí sim você será perseguido. E para isso tem que ter conhecimento. Tem que ter a língua afiada, tem que ser obreiro aprovado, maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Você vê que lá em Atos 19, as pessoas achavam que bastava o nome de Jesus. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias e até os aventais de Paulo foram levados e operaram coisas. E aí os filhos do sumo sacerdote, o principal sacerdote lá, chegaram diante de um endemoniado e disse o quê? Eu vos esconjuro por Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio furioso saltou sobre eles, que nus e feridos saíram, afugentados, porque eles conheciam um nome, uma combinação de letras, J-E-S-U-S, mas não conheciam os princípios a que este nome e esta expressão estavam vinculados. Se eles conhecessem os princípios, eles estariam juntos com os cristãos, e não ainda se comportando como os judeus no tempo da lei, como filhos de sacerdote, ambicionando, logicamente, o trono do sacerdócio. Então, eles tinham o nome, mas não tinham os princípios. Quem não tem os princípios, se ilude com o nome, porque o nome só não presta para nada. Havia um filme de criança, Batman, e uma frase me chamou a atenção nesse filme, em que era perguntado para o mascarado: quem é você? Ele falou assim: o que eu faço é que me define. É ou não é? Não importa quem é você. O que você faz é que te define. Abre a tua boca que eu quero ver quem é você. Quero ver quem é que vai sair daí de dentro. Porque Jesus falou: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Aquele que crê em mim passou da morte para a vida, saiu das trevas e veio para a luz. Então abre a boca que eu quero ver quem é você. Não interessa o meu nome nem o seu. E nem interessa a gente sair por aí com uma bandeirinha Jesus, Jesus, isso não quer dizer nada. As pessoas sabem que existe um Jesus, mas não conhecem os princípios dele. Estão escravizadas com o nome Jesus sobre si, mas cultuam a rosa, o sal e o vinagre. Tem o nome, uma combinação de letras, não faz efeito nenhum. Nenhum demônio sai quando você diz demônio em nome de Jesus, sai. Ele não sai por causa disso.
Ele sai porque ele vê dentro de você a força explosiva do Espírito Santo nos conceitos e nos ensinos de Cristo. Aí ele diz, aí eu não tenho como ficar. Mas esquece os princípios de Cristo, cai no adultério, na prostituição, cai no legalismo da sua própria vida e vai com o nome de Jesus expulsar o demônio para ver se você não vai apanhar igualzinho os filhos do sumo sacerdote. Os demônios não respeitam o nome de ninguém. Eles respeitam o poder de Deus, e o poder de Deus está nos princípios de Cristo. Muita gente diz assim, não, eu já conheço Jesus, então me fala um versículo da Bíblia. Ah, não, eu não sei, eu tenho dificuldade de decorar. Desculpa, de cego é bengala, né? Diz por aí. Se você não conhece os princípios de Cristo, você não tem Cristo. Em João 14, 21, ele diz o quê? Não é aquele que conhece o meu nomezinho, né? Aliás, que o nome de Jesus nem existe. Sabia que você invoca um nome que não existe? Você sabia que você invoca um nome que não existe? Pastor, que isso, pastor? Está querendo me expulsar da igreja? Não, eu estou querendo te jogar para dentro do reino. O nome original é Yoshua, em hebraico. Yoshua, esse é o nome. E você sai por aí, em nome de Yoshua, sai demônio, em nome de Yoshua. Ah, Deus, eu venho à tua presença em nome de Yoshua. Não, mas deveria ser, porque Jesus nunca se chamou Jesus. Isso prova que não é o nome, são os princípios. Aí você viaja lá para a China não existe Jesus, você vai ter que usar outro nome na versão de lá, tanto para pregar quanto para orar. Para orar até na tua intimidade, você pode orar em qualquer idioma, mas na hora de pregar, já pensou você chegar nos Estados Unidos e dizer assim, demônio, em nome de Jesus sai, o demônio olhar para você e dizer assim, eu não entendi o seu idioma. O que você falou? Em nome de quem? Em nome de quem que eu tenho que sair? Aí você tem que se apurar, né, estudar inglês. Peraí, eu vou fazer um cursinho de inglês, eu vou aprender a falar em nome de Jesus em inglês. Aí você volta lá, in the wonderful name of Jesus, out! Aí o demônio, pá! Agora eu entendi o que você falou comigo. Você está entendendo, meu irmão? Não é uma combinação de letras que vai mudar a tua vida. São os princípios nos quais você anda. E contra isso não há força, não há resistência. Isto é o que Deus deu para nós, princípios. Aí está escrito assim, né? Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, né? E ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ué, Jesus se chamava Emanuel? Mas a profecia de Isaías 7,14 diz que ele seria chamado Emanuel. Aí vem o anjo Gabriel e contradiz a profecia. Ele se chamará Jesus, ou Yoshua, Jesus. Que confusão! Não, porque tanto Emanuel quanto Jesus está dentro dos princípios de Deus. Porque Emanuel quer dizer Deus conosco. E Jesus lá no original, Yoshua, quer dizer eu sou a salvação. Então, Deus conosco, eu sou a salvação, está tudo dentro do mesmo pacote. Está tudo dentro dos meus princípios. E a Escritura diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Porque tem o meu nome? Não, porque tem os meus mandamentos. O povo de Israel cometeu um erro grave e está pagando até hoje. Porque a justiça de Deus alcança com misericórdia aqueles que temem ao seu nome, mas alcança também com ira aqueles que o aborrecem, como diz Êxodo capítulo 20. O povo de Israel pagou 30 moedas de prata a Judas para que Cristo fosse traído e assassinado. Depois que veio a história da ressurreição, o sumo sacerdote foi lá de novo e pagou de novo para os soldados, subornando para eles mentirem. Ou seja, pagaram para matar Jesus
e pagaram para mantê-lo morto. Meu irmão, eu assisti a outro filme. Você deve dizer assim, pô, esse pastor vive assistindo filme? Não, tem filme que fica assim na minha cabeça, eu digo assim, eu tenho que assistir esse filme. E aí ontem eu fiquei até 2 horas da madrugada assistindo um filme. O Gladiador. Depois eles me pagam pela propaganda. E nesse filme, o homem dizia assim para um outro, dizia, olha, um homem, uma liderança, um exército, para te matar, primeiro tem que apagar o seu nome, as suas obras. Não é a verdade? Pagaram para matar Jesus, pagaram para mantê-lo morto, e ele continua vivo até hoje, porque os princípios dele sobreviveram. Se os princípios dele sobreviveram em mim e você, Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Então não adianta me matar. Os princípios que eu deixei na sociedade farão que eu seja lembrado de geração em geração. Martinho Lutero está aí até hoje revolucionando o mundo. John Hus foi assassinado na fogueira pelos católicos, pela liderança católica. O povo é inocente e cego, não tem nada a ver com isso. O John Hus foi assassinado na fogueira pela liderança católica, mas até hoje volumes e volumes ocupam as prateleiras da biblioteca. Ele está vivo. Os princípios de Caim permaneceram, a sua integridade, melhor dizendo, de Abel, os seus princípios, Caim matou Abel, a integridade dele permaneceu, e depois Deus falou assim, Caim, onde está o teu irmão? O sangue dele clama a mim desde a terra. Sabe o que é isso? As obras de justiça dele clamam a mim desde a terra. Então, meu irmão, faça as tuas boas obras, não as que você pensa que são boas, as que Deus te manda fazer, e mesmo que ponham a tua cabeça na bandeja, você viverá eternamente, porque Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim, viverá eternamente. Quando os princípios de Cristo que são eternos estão em ti, você viverá eternamente. Então não se iluda. Se você amanhã for expulsar um demônio, diga simplesmente, demônio, sai. E alguns vão dizer assim, puxa, mas ele é cheio de poder, ele nem disse em nome de Jesus. Isso que é poder, não é nada disso. É porque quando vem o conhecimento, vem o entendimento, não precisa você se prender a coisas, desnecessárias. Você não é um crente porque está escrito na sua testa Jesus. Você é um crente porque quando você abre a boca, a sua vida é de acordo com os princípios de Jesus. Ele é Emmanuel, é o Deus conosco? É. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Me diz aí, quem é Jesus? Se você não me contar as obras dele, eu não sei quem é ele. Se você não me contar os ensinamentos dele, eu não sei quem é ele. Por isso que muita gente está por aí iludida, entrou na igreja, ouviu um palhaço falar a combinação de letras Jesus e pensa que conhece Jesus. Apocalipse 19 diz, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. O nome de Jesus em Apocalipse 19 é o verbo divino, é a palavra de Deus. Esse é Jesus. Quem é Jesus? Aquele que recebeu, como ele disse, o que eu recebi os mandamentos do meu Pai, as obras que eu faço é porque Ele me deu a fazer. Então ele é um representante da palavra, dos mandamentos de Deus. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Esse é Jesus. Sabe quem é Jesus? A palavra de Deus. Senão ele não é nada. Nós não somos nada. Você é crente? Só se você abrir a boca. Ninguém sabe que você é crente de boca fechada. Ninguém sabe que você é crente. Muita gente pode até considerar. Se eu colocar uma camisa bem bonita escrita Jesus Cristo é o Senhor, muita gente vai até achar que eu sou crente, só por causa da camisa.
Mas tem um monte de gente aí com adesivo nos carros, com camisa, com fitinha, com bandeira, e quando abre a boca a gente vê que o camarada pode ser um espírita, um católico, pode ser um da Universal da Graça, mas crente não. Porque crente tem os princípios do nome de Cristo, tem o cristianismo dentro de si, exala a Bíblia, é templo do Espírito Santo, não anda na terra em busca de ouro e prata. Os princípios do nome de Jesus não nos outorga sair por essa terra procurando ouro nem prata, mas buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Isto é cristianismo, isto é o nome de Jesus. E a Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobrará todo joelho, toda língua confessará. Diz que o nome do Senhor Jesus, Pedro, diz em Atos 4,12, nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vamos traduzir? Nenhum princípio, nenhuma ideologia, nenhuma filosofia há dada entre os homens pela qual devamos ser salvos. Aí ele diz, a não ser ao nome de Jesus, aos princípios de Cristo. Não adianta a doutrina espírita, a doutrina católica, a doutrina universalista, doutrina da graça, a doutrina do predestinado, do G12. Não adianta nenhuma doutrina. É os princípios de Cristo, é Bíblia, a palavra de Deus. Isso é que redime, isso é que lava, isso é que purifica. Fora disso, não adianta que nada mais funciona. Lembra que disseram para Pedro? Tu és um deles. Por quê? E se ele fica caladinho? Ninguém saberia que ele era um dos discípulos. Mas a maneira como ele falou foi identificado nele. Podemos assim subjulgar a parte de outras interpretações. Quando ele abriu a boca, a maneira como ele falou, a mulher falou assim, tu és um deles. A tua fala te denuncia. As pessoas são batizadas, né? Eu te batizo em nome de Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é um batismo em nome de Jesus? Porque alguém pegou o nome Jesus e disse eu te batizo? O verdadeiro batismo é quando você mergulha não nas águas, mas nos ensinamentos de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro batismo. Um monte de gente já tomou banho dentro de piscina e de batistério por aí, e a vida é um lixo. E tem pessoas que realmente nem batizadas não foram, mas que estão revolucionando o mundo. Lembra de Apolo? Lembra? Apolo não tinha sido batizado em nada, Apolo está lá pregando eloquentemente, porque ele estava mergulhado na palavra, enquanto outros estavam sendo mergulhados em água. O verdadeiro batismo é nos princípios de Cristo, na sua ideologia. A Bíblia diz que o nome de Jesus é sobre todo nome. Ou seja, os princípios de Cristo, a sua ideologia é acima de todo princípio e toda ideologia. Por isso a igreja poderia ter subjugado tudo, dominado o mundo, alcançado milhões e milhões de mais almas. Porque a doutrina de Cristo é superior a todas as outras doutrinas. Só que a igreja fracassou, como sempre temos dito. A igreja abriu mão dessa soberania dos princípios de Cristo e deixou misturar. Não, aqui está dizendo que o nome de Jesus está acima de todo nome. Não pode misturar o nome de Jesus com outro nome. Os seus princípios não podem ser misturados. A sua ideologia não pode ser minada. A sua roupa não pode ser manchada. O nome de Jesus é puro e é santo. A sua doutrina é única. Não tem aliança, não tem compactuação, não tem harmonia com nada. É só ele e acabou a história. Mas mancharam os princípios de Cristo com os princípios da política. Mancharam os princípios de Cristo com as ideologias de conquistar o ouro e prata do mundo. Mancharam o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho com os objetos ungidos. Mancharam.
Por isso a igreja não conquistou e não dominará o mundo mais. Porém, você ainda tem alguns anos pela frente e pode fazer muito, porque a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Entende, meu irmão? Então, não te iluda com o nome. Ai, em nome de Jesus, está amarrado. Quem? Quem está amarrado em nome de Jesus? Jesus falou assim: Pai, santificado seja o teu... Qual é o nome? Que nome? Que nome? Pai, santificado seja o teu nome. Cadê o nome? Cadê o nome do Pai? Alguém tem um aí para me dizer? Qual é o nome do Pai? Jeová? Jeová não é. Isso aí é a invenção dos testemunhos de Jeová. Não tem nada a ver. Né? Qual é o nome do Pai? É Deus? Não, Deus não é um nome. Deus é um conceito de soberania. Então o que Jesus está dizendo? Pai, santificado seja o teu nome. Pai, santificado sejam os teus princípios, a tua ideologia, a tua filosofia. Pai, santificado seja o teu nome, quer dizer, aquilo que tu estás me dando a ministrar para a humanidade, isso seja santificado, quer dizer, seja o quê? Separado. A palavra santificado quer dizer separado. Então, os teus princípios, Pai, sejam separados, que se veja claramente, Pai, aquele que serve e aquele que não serve. Entende, Pai? É isso que eu estou te pedindo. Eu vim aqui cumprir a tua missão. Santificado seja o teu nome, os teus princípios sejam separados. Pai, eu te peço que haja uma separação clara entre aquele que te serve e aquele que não te serve. Malaquias diz que o Senhor fará separação entre o que serve e o que não serve. Quem é que serve? Quando se abre a boca, nós vemos quem serve e quem não serve. De boca fechada, todo mundo é santo. De boca fechada, todo mundo... a Bíblia diz que o tolo, quando se cala, passa por sábio. Porque de boca fechada, somos todos iguais. De boca fechada, todo mundo é igualzinho. 2 olhos, 1 boca, 2 ouvidos. Provérbio diz que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Mas quando o tolo abre a boca, todo mundo vê que ele é tolo. E quando o sábio abre a boca, todo mundo vê que ele é sábio. Entende, irmão? Então, são os princípios de Cristo, é o nome. E aí, eu te convoco a conhecer a Escritura. Por que Tiago perdeu a cabeça? Por que Estevão foi apedrejado? Por que Pedro foi crucificado, segundo a tradição judaica, de cabeça para baixo? Por que Paulo foi decapitado, segundo relatos históricos? Por quê? Porque andavam com uma camisinha escrita Jesus? Não, porque quando eles abriam a boca, todo mundo via Jesus na vida deles. Então, irmão, siga o conselho daquele que foi decapitado. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Quando Deus se manifesta a Paulo, para nós concluirmos, Jesus diz assim para ele, diz para Ananias, que ele era um vaso escolhido para levar o seu nome aos gentios. Como se leva o nome de Jesus a alguém? Eu escrevo num papel e saio presenteando. Toma aí, ó, toma Jesus para você. Toma Jesus para você. Toma Jesus para você. É assim que eu faço? Não. Se eu quiser apresentar Jesus para alguém, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar com a pessoa, abrir Bíblia, contar as histórias bíblicas, orar com essa pessoa, deixar o Espírito Santo agir, convencer a pessoa dos princípios, do pecado, da justiça, do juízo. Então, quando se vai levar o nome de Jesus a alguém, se vai levar os princípios de Cristo, a ideologia do Evangelho. Então chegamos à conclusão que o nome significa princípios,
conceitos, ideologia, filosofia. Nos tempos antigos, quando se falava em Aristóteles, todo mundo sabia o que era. Não, Aristóteles ele pensa assim, assim, assim. Ah, Platão, ele pensa assim, assim, assado. Jesus pensa assim, assim, assim. Você é crente? Ah, então se você é crente, sobre essa seguinte questão, então você só pode pensar de um jeito, do jeito que a Escritura diz que você tem que pensar. Então, o nome não é uma combinação de letras, senão os demônios não nos ouviriam, eles zombariam da gente. Existia essa ignorância no tempo do Antigo Testamento. Você sabe que os povos gentios que não tinham a lei de Deus e que não falavam bem o idioma hebraico, que é dificílimo, eles sempre que viam um caso de possessão demoníaca, eles procuravam um judeu para expulsar o demônio. Porque os judeus diziam em nome de Yahvé e expulsavam o demônio. E eles achavam que somente os judeus poderiam pronunciar corretamente o nome de Yahvé. E se alguém pronunciasse de forma diferente, que o demônio não sairia. Conceito completamente errado. E a prova fica naqueles filhos do sacerdote. Eu vos esconjuro por Jesus, a quem Paulo prega. Falou bonitinho o nome, soletrou direitinho. E o demônio falou assim: eu conheço Jesus. E também sei quem é Paulo. E vocês, quem são? Ou seja, eu não estou vendo os princípios dentro de vocês. Vocês não são cristãos. A autoridade sobre mim, só quem tem o cristianismo. Saltou sobre eles, nus e feridos saíram envergonhados. Mas diz a Bíblia que depois desse episódio, o nome do Senhor, ou seja, os seus princípios, eram engrandecidos e caiu um temor sobre a igreja. Então, meu irmão, o nome que é sobre todo nome não é apenas um nome, são os princípios que você vive. Isto que é superior. Vamos ver como é superior? Antes você servia o nome do tranca-rua. O que você fazia? Trabalho na encruzilhada. Era o princípio daquele nome. Charuto para pombagira, cachaça de pitu para o barqueiro. Né? Charuto para Iemanjá. Porque aquele nome que você servia te pedia esses princípios. Mergulha na lama, quase que come com os cachorros. Não era isso? Mas agora você serve ao nome de Jesus. Os princípios da sua vida são outros. Ele tirou os teus pés de um charco de lodo, pôs sobre uma rocha e colocou um novo cântico que condiz com os princípios dele. Te libertou da potestade do ar e te transportou para o seio do Filho do seu amor, com os princípios dele. Quando você servia a uma organização chamada romana, catolicismo romano, que princípios você tinha? Beijo nos bonecos de gesso, idolatria dentro de casa, fazendo oração para boneco surdo, mudo, tirando poeira deles todos. Eram os princípios da sua vida. E qual é o princípio de Jesus Cristo hoje? É dignidade, é honra, é moral. Ele te libertou do entendimento, acabou com essa ignorância. Você não se curva mais diante dos bonecos, não se inclina mais diante dessas coisas horripilantes. Você não faz mais oração para os mortos, não acende mais vela nas pedreiras. Por quê? Porque o princípio do nome que você serve é outro. E este nome, este princípio, está acima de todo nome, de todo outro princípio. Olha o que você é e olha o que você é. Por quê? Porque você conhece o nome de Jesus? Não, porque você conhece os ensinamentos dele. Porque nome é princípio, ensinamento. Isto que é nome. Quando as pessoas ouvem falar de mim por aí, dizem logo: quem é aquele pastor que vive falando mal das igrejas? Acabou. É a verdade. O meu nome hoje revela esse princípio. Eu meto malho mesmo nas igrejas. Sabe por quê? Porque fracassaram. Agora, por que que esse princípio se grudou no meu nome? Porque eu fui o único a ter coragem de falar, outros não têm. Então esse princípio é do meu nome. Eu meto mesmo malho nas igrejas, porque caíram mesmo. Os pastores se tornaram mercenários, ladrões.
é campanha corrente, é só roubando o bolso dos outros. Esse princípio é meu, eu criei ele, Deus me deu ele. E eu vou carregar ele todos os dias da minha vida, pois a Escritura diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu vou carregar ele. Quando se falam de mim por aí, é isso que você ouve logo. Ah, aquele pastor que vive falando mal das igrejas, é isso aí. Então, assim vai ser você. E não adianta tentarem me matar, enquanto os princípios que regem em torno do meu nome, da minha pregação, estiverem vivos. Eu garanto, ninguém mata mais eles. Ninguém mata mais eles. E se os líderes têm sido açoitados com um chicote, eles podem se preparar que a próxima geração vem com 7 chicotes na mão. São muito piores do que eu, os que vêm aí, porque Deus já mostrou. Deus já mostrou que os que vêm depois de mim serão muito piores do que eu. Por mais que eu tente me projetar ou fazer alguma coisa, não tem jeito. A geração que vem depois de mim, essa sim, vai transtornar o mundo. Já sei disso, eu já estou sabendo disso. Mas o nome revela o quê? Princípios, a ideologia. Quando se falava a Gandhi, todo mundo sabe quem foi Gandhi, por quê? Pelo que ele fez. Existe um homem aí que todo mundo sai com a camiseta dele estampada, e eu não sei quem é ele, o tal de Ernesto Che Guevara. Não sei quem é esse cara. Vai pelo centro da cidade, tem o desenho dele na parede. Passa num lugar lá, associação não sei o que, Ernesto Che Guevara. Eu não sei quem é esse cara. Por quê? Porque eu nunca li nenhuma história dele, nem ninguém me contou. Quem é esse cara? Eu não sei. Agora, se alguém disser, você sabe quem é Jesus? Ah, esse eu sei. Eu conheço as obras dele. Eu conheço os princípios dele. Eu conheço a ideologia dele. Entendeu? É isso que o nome revela. Se alguém disser assim, você conhece Fernando Collor de Mello? Conheço. Aquele homem que tentou defraudar o povo. O princípio dele foi esse, tentou roubar o dinheiro do povo. Até hoje tem gente brigando na justiça para conseguir liberar o seu dinheiro. Eu conheço ele pelo princípio, pelo mau caráter dele. Ah, você conhece Fernando Henrique Cardoso? Conheço. Um homem fraudulento, um servo do diabo, que criou inúmeras leis para impedir o crescimento das igrejas evangélicas. Conheço. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo? Conhece o Inácio Lula da Silva? Conheço. Um homem político que tanto cultua Satanás nos terreiros de macumba, como tem liberdade nos púlpitos de algumas igrejas por aí. Eu conheço ele. Você está entendendo as coisas? O nome não é só um nome, são os princípios, é o que essa pessoa exala. Se alguém disser assim, conhece o irmão fulano de tal? Conheço, não chega perto dele não, que aquilo ali não é boa coisa. E o outro irmão, esse aí você pode levar para dentro da tua casa que tu não vai se decepcionar. Entende, irmão? Porque são os princípios que estão na vida da pessoa. Você não convive com uma pessoa porque você diz assim, fulano tem um nome bonitão, Mulher Maravilha, que nome bonito. E daí? A Mulher Maravilha pode ser um mau caráter inigualável. Então, nome significa princípio. Ponha os teus princípios acima do teu próprio nome, meu irmão. Quer honrar o teu nome? Tenha os princípios de Cristo acima do teu próprio nome. Que as pessoas te conheçam não só pelo, é o João, é o Adeildo, é a Maria, é o José, é o Marcel. Não, que as pessoas não te conheçam com este nome, mas te conheçam como servo de um Deus vivo. É assim que Deus quer que você seja conhecido, porque quando você é conhecido com esse título, é que verdadeiramente Cristo está em ti e você está nele. Fora disso, meu irmão, não tem valor. Não tem valor, não tem sentido. Então, nome é princípio. E assim que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.